Meu nome é Ricardo De Angelis, sou um dos gestores do Instituto Ave Maria Homeschool. E essa aí é a minha família e eu, numa das fotos que tiramos em uma das nossas visitas à cidade de Aparecida. Por que fizemos este vídeo? Fizemos esse vídeo para que de forma muito simples as famílias entendam o que é o homeschool, o que está acontecendo com as famílias e por que o Instituto Ave Maria recomenda uma educação perfeitamente cristã, que só é possível através do homeschool. O que tem convencido muitas famílias a trocarem a escola física pelo homeschool. Porque, para praticar o homeschool, é preciso ter planejamento, organização e disciplina. O que é preciso para que o homeschool seja praticado de forma estruturada, segura e completa? Como bônus grátis, incluímos 5 dicas para entender como ocorre a transição entre a escola física, o homeschool e o acesso à faculdade, como o sistema Ave Maria Homeschool pode ajudar as famílias a terem mais segurança educacional e legal e, principalmente, sucesso com a educação de seus filhos através do homeschool. Enfim, vamos entender. Como praticar homeschool de um jeito simples, seguro, completo, estruturado, disciplinado e econômico. Mas antes de avançar, vale a pena destacar que o crescimento do homeschool no Brasil, de modo algum, é indício de enfraquecimento ou risco para as escolas físicas. Pois assim como existem diversos tipos de colégios, somado a tantos outros que são criados anualmente, todos com sua pluralidade e infinidade de projetos e de propostas pedagógicas, indica que o método de educação homeschool se apresenta apenas como mais uma modalidade de ensino, ou seja, é mais uma opção e também uma expressão de liberdade educacional para as famílias brasileiras. Portanto, é importante entender que o reconhecimento e o crescimento do método homeschool no Brasil demonstra a maturidade democrática, social e institucional do país, pois prestigia os princípios constitucionais da liberdade educacional e do pluralismo pedagógico, respeito ao direito da criança e do adolescente, em afinidade com a libertação das famílias para escolherem os meios e os métodos pelos quais preferem prover aos seus filhos uma educação que seja coerente com as suas convicções pedagógicas, morais, filosóficas, políticas, científicas, culturais, religiosas e sociais. Esclarecidos esses 2 pontos importantes, vamos ao que interessa. O que é o homeschool? Homeschool é um termo em inglês que, ao pé da letra, significa escola em casa. Segundo cartilha publicada pelo MEC no dia 26 de abril de 2021, o homeschool, que também é conhecido como educação domiciliar, é um direito humano tanto dos pais quanto dos filhos. Também segundo o MEC e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a educação domiciliar é a modalidade de ensino em todos os níveis da educação básica dirigido pelos próprios pais ou responsáveis legais, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a vida, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de educação que será ministrada aos seus filhos. Em termos históricos e de modo muito simples, cabe destacar que o modelo escolar e o ensino domiciliar sempre coexistiram na história da humanidade. Contudo, foi a partir de 1939 e prioritariamente por questões de interesse governamental e não das famílias, que as escolas começaram a ser adotadas como sistema oficial de educação, dando a entender ser essa a única opção educacional para os seus filhos, sem que, em qualquer momento, isso tenha sido verdade.
Portanto, na realidade atual, podemos dizer que na prática o homeschool é um método educacional que por diversos motivos e benefícios sempre foi e ainda é amplamente praticado por milhares de famílias em mais de 60 países e também no Brasil, onde ao invés de utilizar o modelo proposto pelas escolas físicas, públicas e privadas, que naturalmente não consegue corresponder aos anseios de todos os pais, a instituição familiar opta pela liberdade e pelo direito de educar seus filhos em casa, de modo mais completo, verdadeiramente personalizado, seguro e coerente com os valores, com as virtudes e também com as convicções religiosas da família, que no caso dos católicos, mais do que uma mera opção, é uma exigência da revelação, da tradição e do magistério da Igreja para os batizados. Praticado por milhares de famílias no Brasil e no mundo, o homeschool é regulamentado em 85% dos países membros da OCDE e é muito comum em mais de 60 países, inclusive no Brasil. Mas a realidade dos números é muito mais expressiva, uma vez que a maioria das famílias praticam o homeschool de modo independente, ou seja, sem estar ligada a qualquer associação ou instituição, portanto fora das estatísticas. Com relação à formação do caráter do aluno, segundo a experiência prática de pais educadores adeptos do modo homeschool em vários países do mundo e no Brasil, a educação domiciliar contribui para o firme amadurecimento dos educandos, pois desenvolve a disciplina e o gosto pelo estudo, favorece o empreendedorismo e produz adultos mais seguros e com excelentes resultados acadêmicos, profissionais, sociais e familiares. Pesquisas e dados da ENED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, relacionados ao desempenho social de adolescentes educados em casa no método homeschool, revelam que, com relação à avaliação de aprendizado como Enem, Enseja e PISA, os alunos no ensino domiciliar no método homeschool têm notas entre 15% e 30% maiores que os alunos das escolas físicas. Com relação ao alcoolismo, o fato dos jovens educados com a família terem sido socializados de modo mais amplo e estruturados sem ficarem restritos aos amigos da escola ou a pequenos grupos sociais, tem menor probabilidade de consumir álcool. E se o fizerem, consomem com a maior moderação do que seus equivalentes das escolas físicas públicas e privadas. Com relação a estudos que mediram a pontuações de comportamento problemático, os adolescentes educados em casa apresentam maior equilíbrio e controle emocional e ético do que seus equivalentes da mesma idade de programas tradicionais das escolas físicas. Com relação a temas relacionados à política, pátria e desigualdades sociais, os homeschoolers tendem a ser mais críticos, tolerantes e engajados. Com relação a ações da comunidade e atividades de caridade e serviços voluntários, os praticantes de homeschooling são significativamente mais participativos e engajados que os estudantes da educação nas escolas físicas. Sobre a relação entre homeschool e a qualidade da educação, veja que, em azul e em posição acima da média do PISA, programa internacional que avalia a qualidade da educação no mundo, estão os países da OCDE, nos quais o homeschool é amplamente praticado. O bom resultado desses países indicam que, por saber que as famílias são livres para praticar o homeschool, todo o sistema escolar do país se esforça para prover uma educação que tente ao menos ser tão eficaz quanto aquela que é fornecida diretamente pelos pais no ensino domiciliar. Em verde, os países que não pertencem à OCDE e onde o homeschool ainda não é tão amplamente praticado pelas famílias. Percebemos que, infelizmente, o Brasil está na 32ª posição, muito abaixo de Portugal, 17º, e praticamente na mesma situação educacional da Colômbia, 33ª. Portanto, sobre a qualidade da educação, é importante destacar que sempre existiram e continuarão a existir pessoas prósperas, cultas, famosas e felizes anônimos no homeschool. A seguir, alguns exemplos. Santa Teresinha, santa e doutora católica. Santo Ambrósio, santo e doutor católico. Charlie Chaplin, ator e comediante. Thomas Edison, inventor da lâmpada. Alexander Graham Bell, inventor do telefone.
George Washington, ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ex-presidente dos Estados Unidos, Pearl Seidensticker Buck, prêmio Nobel, Machado de Assis, escritor brasileiro, Nelson Rodrigues, escritor brasileiro, José Geraldo Vieira, médico e escritor brasileiro, C.S. Lewis, autor britânico, As Crônicas de Nárnia, os filhos de Will Smith e Jada Pinkett, ator, os filhos de Brad Pitt e Angelina Jolie, atores, Maria Sharapova, tenista russa, Whoopi Goldberg, atriz filme Mudança de Hábito, Condoleezza Rice, ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, Justin Bieber, cantor inglês, Emma Watson, atriz filme Harry Potter. A respeito dos adultos que estudaram pelo homeschool, comparado aos seus amigos que estudaram nas escolas físicas, mais de 90% dos homeschoolers afirmaram que estudar em casa e não nas escolas foi determinante para que tivessem uma vida adulta bem-sucedida e feliz. Sobre a segurança emocional dos adultos que estudaram pelo homeschool, 58,9% afirmaram ter uma vida feliz, enquanto apenas 27,6% daqueles que estudaram nas escolas convencionais têm o mesmo sentimento, ou seja, 72,4% se declaram apáticos ou infelizes. 73,2% acham a vida empolgante, enquanto apenas 47,3% dos que estudaram nas escolas físicas pensam o mesmo a respeito de suas vidas. Isto é, mais da metade não tem entusiasmo com a vida. 61,4% se sentem livres, firmes e realizados com suas escolhas profissionais, enquanto que mais da metade, ou seja, 60,3% das pessoas que não estudaram em casa com os próprios pais, conseguem perceber alguma satisfação com o trabalho ou com a profissão que escolheram para sustentar suas famílias. Sobre a socialização ou o comportamento comunitário dos homeschoolers, 71,1%, ou seja, quase 3/4 atuam ativamente para ajudar a melhorar as coisas na comunidade onde vivem, enquanto apenas 1/3 dos que estudaram nas escolas têm empatia pelas necessidades comuns. 88,3% é membro de alguma organização comunitária ou associação profissional, enquanto que metade dos que não estudaram pelo método homeschool evitam participar de instituições comunitárias. 93,3%, ou seja, quase todos os homeschoolers têm uma vida religiosa ativa, isto é, reconhecem que a existência humana transcende a vida terrena e por isso buscam harmonizar a sua humanidade e as suas relações com as coisas do mundo, de uma forma mais equilibrada, enquanto que menos da metade dos que estudaram nas escolas físicas conseguem perceber e semear esta harmonia espiritual. E para finalizar essa parte do estudo sobre o perfil social dos estudantes, foi observado que, comparado aos adultos que estudaram nas escolas físicas, dentre os homeschoolers. Conclusão: ao invés de utilizar a internet, as tecnologias e as fontes de conhecimento para distrações que desperdiçam tempo, tais como jogos, piadas, brincadeiras, banalidades diversas e até mesmo pornografia. Em geral, as famílias homeschoolers usam estes recursos de modo mais responsável, tanto para obter quanto para compartilhar informações que promovam crescimento cívico, social, cultural, científico, moral, pessoal e profissional. Quase todos têm hábito de leitura, quase todos estudam regularmente, quase todos se servem bem da tecnologia. Os homeschoolers têm 8 vezes mais entendimento sobre as questões políticas. Mas se você quiser saber se o homeschool realmente é comum e amplamente praticado pelas famílias no Brasil, basta pesquisar na internet e também nas mídias sociais. Vamos lá, se você fizer uma pesquisa no Google, vai encontrar 49 milhões de resultados com temas diversos, somente com a palavra homeschool, e milhares de outras com ensino domiciliar ou expressões similares ou relacionadas ao tema. No YouTube, pesquisando homeschool ou ensino domiciliar, surgem milhares de palpiteiros, famílias e alguns especialistas falando sobre o assunto. No Facebook, pesquisando homeschool
ou o ensino domiciliar, surgem milhares de pessoas, grupos de discussão e de apoio sobre o tema. E no Instagram, pesquisa com a palavra homeschool aponta para diversas famílias, grupos de apoio e especialistas envolvidos com o assunto, mas também vários palpiteiros. Mas muito cuidado! Google, YouTube, Facebook e Instagram. Embora este tipo de pesquisa na internet sirva para ajudar a entender o quanto o homeschool é comum no Brasil, existem muitas pessoas despreparadas falando deste e também de todos os assuntos. Por isso é muito fácil encontrar informações e material de péssima qualidade, que mais atrapalham e confundem do que iluminam. Por isso, para que as famílias consigam as informações corretas, o Instituto Ave Maria escreveu um livro que explica tudo sobre o homeschool, o qual pode ser baixado gratuitamente no seu site por qualquer interessado. Se quiser, no site homeschoolavemaria.com.br, qualquer pessoa pode baixar grátis o PDF do livro Tudo sobre o Homeschool. Sobre esse livro grátis, temos 5 dicas. O livro é dividido em 6 partes, que podem ser estudadas isoladamente, sem depender uma da outra, como se fossem 6 livros em um. Geralmente, as pessoas estudam mais a parte 3, a partir da página 131, pois são 50 respostas para dúvidas mais frequentes sobre o homeschool. Nesse sentido, outra dica é dar uma olhada no índice para saber quais são as perguntas e ir direto naquelas que você tem mais prioridade para entender. Se quiser conversar, através do celular e WhatsApp, a equipe do Instituto Ave Maria pode esclarecer as dúvidas e ajudar a ir direto ao ponto. A última dica é a parte 5 do livro, que está entre as páginas 407 e 419, onde tem links para uma coletânea com mais de 40 vídeos, com palestras, documentários e estudos de caso com especialistas do homeschool. O Instituto Ave Maria está em várias mídias sociais. Assim, se você está gostando de saber mais sobre o homeschool, para que outras famílias também conheçam esse método educacional, deixe o seu like nas mídias sociais do Instituto Ave Maria. Compartilhe no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. No YouTube pesquise Homeschool Ave Maria. Inscreva-se no nosso canal.